Olá, hoje nós vamos conversar com Ana Luísa Cardoso. Ana Luísa é agente literária, é sócia da agência Vilas Boas de Moss, uma das principais agências literárias do Brasil. Nós vamos esclarecer algumas dúvidas das pessoas, como é que funciona, como é que se dá a cobrança desse serviço, enfim, né? Muita gente tem dúvidas a respeito de como é que funciona o agenciamento literário. Nós vamos esclarecer algumas dessas questões. E quem tiver dúvidas, podem enviar aí, que nós vamos responder à medida que nós formos conversando. Vou só ver aqui onde é que ela está. Aguardar a nossa convidada. Tomé já está aí. Já tem um pessoal entrando. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos esperar aqui. Agora houve uma mudança aqui no Instagram. Deixa eu ver. Ah, ela entrou. Pontual, isso aí. Olá, Olá, tudo bem? boa noite, tudo bem, você? Tudo jóia. Maurício entrou, ó, já tem uma turma aí entrando. Só da turma da casa, né? Galera pontual, É. Boa noite, tudo bem? Tá escutando bem? tô escutando bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigada a você pelo convite, adorei. Eu vou fazer aqui uma pequena apresentação sua. Ana Luísa Cardoso fez jornalismo e direito antes de se formar em letras pela PUC do Rio. Entrou na VBM em 2012 como estagiária e hoje é sócia da agência. Ela é responsável por obras de autores brasileiros e catálogos de editores estrangeiras, além da elaboração do blog da VBM. Sim. Ana, eu queria que você falasse um pouco como foi que você entrou para essa área do livro, né? Porque você fez primeiro o quê? Jornalismo ou direito? Jornalismo. Aí você chegou a terminar? Não. Não, eu fiz um ano e meio de jornalismo e aí não era minha praia, migrei para o direito. Direito eu fiz 3 anos e meio Yeah. e aí também não era aquilo. Aí eu passei para letras. Aí você entrou em letras por causa da agente, por causa da, você já tinha entrado, já estava trabalhando como agente ou não? Não, eu entrei em letras em 2012, praticamente concomitante à minha entrada na agência, assim. Eu resolvi, falei, beleza, vou fazer letras, é isso. Meu pai ficou, você vai morrer de fome, não vou te sustentar o resto da vida. Ah, tá bom, assumo o risco. Você E quis aí, fazer, hã? você quis fazer letras porque você gostava de literatura ou Na verdade, letras foi minha primeira opção, assim, de curso, quando eu tava no final da escola. Só que tinha aquela ideia de que não dava para viver de literatura, sabe? E aí eu fui tentar fazer outras coisas que trabalhavam com linguagem também, com outras áreas que eu gostava, que me daria uma perspectiva melhor, digamos assim, né, em termos financeiros, na minha cabeça naquele momento, mas realmente meu negócio era com a literatura. E aí eu falei, ah, é isso, vambora, vai dar tudo certo. E aí, ao mesmo tempo que eu estava migrando para letras, foi quando a Luciana tinha saído da Record e estava abrindo a VBM. E eu conheço a Luciana há muito tempo porque eu sou muito amiga da Bebel, filha dela. E aí, nessa época, a Bebel falou: por que você não vai trabalhar com a minha mãe? Ela tá abrindo a agência. E falou pra Luciana também: chama a Ana, ela tá mudando para letras e tal. E aí, enfim, a gente conversou, eu comecei a trabalhar com ela. E aqui estou, e você está desde o início da agência? desde o início. Eu queria que você falasse um pouco da VBM, como foi a história de criação, enfim. Eu queria que você citasse também alguns dos autores que fazem parte da VBM, da agência. Então, a agência foi fundada em 2012 pela Luciana e pelo Raymond Moss, que é o nosso sócio também. A Luciana, na época, ela foi diretora editorial da Record por 17 anos, do Grupo Editorial Record.
E ela estava, enfim, querendo sair, mudar, né? Fazer outras coisas, ter mais domínio do tempo dela. E aí resolveu sair da Record para fundar a agência. E aí a ideia era contribuir, né, de forma talvez mais efetiva, mais pessoal, assim, para o mercado editorial brasileiro. E aí ela começou a agência com um grupo de autores que eram autores dela como editora na Record e que vieram junto, embarcaram. E de lá para cá, enfim, o nosso catálogo de autores aumentou bastante, de autores brasileiros, e também os catálogos de clientes estrangeiros que a gente representa para o Brasil, que são as editoras e agências lá de fora, que a gente representa para tradução e publicação aqui no Brasil. É, se tem alguns autores aí que brasileiros e internacionais que a agência representa. A gente tem de brasileiros nomes como você. Tem alguns nos assistindo, viu? Se você não citar, o pessoal vai ficar com ciúme. O Tomé tá aqui, deixa eu ver O quem Ali tá aí. Tomé, Maurício Gomide, O Gomide, Ednei Silvestre, Alberto Mussa, Miriam Goldenberg, Luiz Valente, Miriam Leitão, enfim, muita gente boa. E dos autores estrangeiros, a gente também tem alguns nomes fortes que a gente representa para os nossos clientes, que na verdade dos autores estrangeiros a gente não os representa diretamente, que é o agenciamento primário, que a gente chama, que é o que a gente faz com os autores brasileiros. É o que a gente denomina agenciamento secundário, digamos assim, ou co-agenciamento, que a gente representa listas de editoras estrangeiras ou de outras agências estrangeiras para a Caia. E entre esses autores tem o Walter Ugumãe, tem o Robert Brinza, pensando aqui nos mais fortes, a Angela Marsons. A gente já representou livros do Thomas Piketty também. Tem bastante gente. Qual o forte, assim, porque o autor brasileiro, porque quem não é da área acha que, por exemplo, um autor está numa grande editora, o autor de ficção nacional, acha que é um best-seller e tal. E o mercado brasileiro, para quem conhece a Compra Mais de Perto, é muito pequeno, né, do autor nacional. Sim. O que é que representa mais, assim, para a agência? São os autores nacionais ou os internacionais? Em termos de faturamento, Sim. os internacionais, infelizmente. Mas o que São dá os mais prazer, com internacionais. certeza, são os nacionais, né? É porque com os nacionais, assim, os autores internacionais que a gente representa é um trabalho mais fácil, né? Porque a gente está lidando com profissionais do mercado editorial, que sejam agentes ou profissionais que trabalham em departamentos de direitos estrangeiros, que não estão ligados emocionalmente, digamos assim, àquelas obras, e que entendem o funcionamento do mercado de forma mais objetiva do que a maioria dos autores. Então, é um trabalho, um trabalho que dá menos trabalho, né? Demanda menos cuidado e atenção da gente em todo o processo. E a gente representando uma lista, um catálogo de uma editora, por exemplo, ela tem centenas, se não milhares de livros ali que a gente pode trabalhar apenas apresentando, fazendo uma seleção dos títulos que a gente acha que fazem mais sentido para o mercado brasileiro e apresentando para os editores que a gente acha que poderiam se interessar por aquelas obras. O agenciamento do autor brasileiro dá muito mais trabalho e demanda uma entrega muito maior de tempo, fora o envolvimento, né? Você tem que lidar com a expectativa ali do autor, é a obra dele, o cara passou, a mulher, enfim, passou meses, anos escrevendo aquele livro, é a obra de arte dele, é o filho dele, você vira para ele, eventualmente quando não tá bom, tá com problemas, sabe? Como é que você vai dizer aquilo de uma forma que a pessoa não fique chateada, né? Requer muita sensibilidade, assim. E aí a gente recebe o original, lê o original, e aí volta, fica naquele bate e volta com o autor, né? De ajusta aqui, ajeita aqui, ali, isso aqui não tá legal, tem que resolver aqui, até chegar no formato final que a gente fala, beleza, agora dá para apresentar isso para uma editora. E aí começa todo o trabalho de apresentação, né? O pitch, que a gente chama, que a gente manda para os editores. E, enfim, muitas vezes leva meses, se não anos, para a gente conseguir emplacar o livro. Enquanto isso, além de você não ter qualquer remuneração
né? Porque a remuneração é com base em comissão. Você tem que lidar com a expectativa, com a ansiedade do autor, que vai ficando, muitas vezes, vai ficando nervoso, sabe? Que o livro não tá. São poucos os autores que deixam na nossa mão e falam, vai. Quando acontece alguma coisa, me avisa, sabe? É. E demora o livro a acontecer, né? Porque assim, Demora. eu entrei para a agência em 2015, né? Eu acho que eu nunca contei essa história. Eu tinha acabado de terminar a primeira versão do Homem que Odiava Machado de Assis, e o livro não estava pronto, assim. Aí eu peguei o primeiro capítulo, assim, precisava de muita revisão, muito trabalho. E eu peguei o primeiro capítulo e mandei para o site da agência, né, na época. E poucos minutos depois, a Luciana Vilas Boas me deu um retorno, dizendo, olha, eu gostei muito do seu capítulo, me manda o resto do livro. E o livro eu tinha acabado de terminar a primeira versão. Ele não estava pronto, né? Aí eu passei a noite praticamente em claro para revisar o livro. E no dia seguinte eu pedi para um colega meu me cobrir nas audiências do trabalho. E aí eu consegui enviar uma versão melhorada para ela. E aí ela topou o livro, né? Mas o livro ficou pronto em 2015, né? E foi logo, 2015 acho que foi a primeira grande crise do mercado, Sim. né? E que envolveu a, a interrupção de compras governamentais. Exatamente. Eu acho que foi em 2015 também que a Cosac Naif também fechou. Enfim, foi um período difícil, né? Sim, Mas sim. eu não era um autor que dava trabalho, né? Não, você sempre foi um autor que deixou na nossa mão e falou, Eu façam aí o deixei. trabalho de vocês. Quando vocês quiserem uma boa notícia, vocês me contam. Eu imagino que muitos autores devem ficar cobrando, né? Oh, e aí, saiu alguma coisa e tal. Sim, sim. É. É Tanto é, compreensível, sabe? é, É absolutamente compreensível. tanto é que quando eu terminei o primeiro livro, para eu não ficar nessa ansiedade, eu já emendei no segundo, né? Que foi a Última Hora, que acabou Sim. que foi o primeiro a publicar. Mas aí foi bom que, com paciência, às vezes as coisas dão certo, né? Você já falou um pouquinho da função de agente literário, mas eu queria que você especificasse mais. Qual é a função do agente literário no mercado brasileiro, né? Porque tem alguns amigos meus, inclusive escritores já. Uma vez um amigo falou, olha, eu estou querendo um agente literário para resolver minhas coisas, agenda, não sei. O pessoal associa o agente literário, eu acho que é o empresário, sei lá, do arte do rock, alguma É, coisa assim, né? Que joga e vocês se viram com parte de imprensa, com eventos. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a função do agente. então, o agente literário, ele faz o meio-campo do mercado editorial. Assim, a gente intermedia as relações entre os autores e os editores, tanto brasileiros quanto estrangeiros, eventualmente, quando a gente vende o livro para o exterior, e entre produtores audiovisuais também, porque a gente faz essa parte de apresentar as obras para produtoras, enfim, para adaptação. Então, o nosso trabalho, em termos de autores brasileiros, né, que é um trabalho mais completo, assim, a gente recebe os originais, avalia os originais, se a gente fala, pô, beleza, esse livro aqui é maneiro, como aconteceu com você, esse livro é bom, vamos representar, vamos assumir. E a gente vai trabalhar o original com o autor, fazer, né, esse bate e volta até o original estar num formato que a gente considera que está pronto para enviar para os editores. Obviamente, ainda vai ter o trabalho editorial por parte das editoras, mas a gente não gosta de enviar originais que a gente não considere que estejam redondos, sabe? Porque o editor recebe muito manuscrito, recebe muito original, ele tem muita coisa para ler, tem muita coisa para avaliar, e o livro ele tem um aspecto que é um pouco incompatível com o mundo em que a gente vive, do imediatismo, porque ele demanda uma entrega de tempo muito grande, sabe? Então, para um editor avaliar aquele livro, ele vai botar ali, sei lá, 10 horas da vida dele, pelo menos, sabe? Naquela avaliação, é muito tempo. Então, se você manda um original que está cheio de erro gramatical, erro de construção de frase, vírgula colocada no lugar errado, a leitura fica muito chata, sabe? Atrapalha, você tem que ir e voltar.
enfim, e você acaba largando isso. Isso a gente pega da nossa experiência, quando a gente recebe originais dos autores, sejam autores que estão querendo representação, sejam autores que a gente já representa, que estão com muita gralha, a gente lê ali 2, 3 páginas, já manda de volta e fala, cara, faz uma revisão nisso, porque desse jeito tá ruim de ler, sabe? Atrapalha a leitura. Então, aí faz essa parte toda, né? E aí, beleza, quando o original tá redondo, aí a gente começa o trabalho de submissão para os editores. E a gente começa a procurar as editoras que a gente acha que tem o perfil daquele livro, que poderiam publicar bem aquele livro, por N razões. E aí tem tanto as editoras como casas editoriais, quanto os editores dentro das casas editoriais, sabe? Porque muitas vezes tem um livro que é a cara de um editor específico e não de outro. Se você mandar o livro para o editor errado, você pode perder uma chance de publicação daquela obra por não ter mandado para a pessoa certa, sabe? Que teria sensibilidade de compreender o valor daquilo naquele momento, sabe? Então, o trabalho da gente tá muito nisso, na busca do melhor contrato de publicação, de adaptação, de tradução, na busca do melhor, dos melhores caminhos para aquela obra literária. E aí, uma vez que a gente encontra esse caminho, né, a casa editorial para o livro, aí a gente vai fazer toda a parte de negociação, né, da oferta, dos valores envolvidos, de elaboração de contrato. Uma vez o livro publicado, a gente vai acompanhar aquilo, as prestações de contas, vai analisar tudo para ver se está tudo certinho. Enfim, a gente cuida de toda essa parte contratual, de modo que o autor possa botar a cabeça dele exclusivamente na criação literária, sabe? Mas a gente não faz divulgação, a gente não faz assessoria de imprensa, a gente não cuida da agenda do autor. Isso é com o autor, com as editoras. Uma vez que o livro está vendido, está emplacado, a gente tende a colocar o autor em contato com o editor dele e falar, ó, fulano, esse aqui é o seu editor, esse aqui é o autor, questões editoriais, sabe, de alteração de texto, etc e tal, isso é tratado diretamente entre o autor e a editora, porque daí não faz mais sentido ter a nossa intermediação. Acaba criando ruído, sabe? Agora, se o autor está com um problema com a editora, está infeliz com algum aspecto do processo editorial, etc., ele vai conversar com a gente e aí a gente intermedia, porque o diálogo flui muito melhor com a nossa intermediação, que não estamos envolvidos emocionalmente com aquele livro e com aquela questão específica que está incomodando, do que o autor direto com o editor, sabe? Então, a nossa intermediação muitas vezes evita ruídos e evita crises ali editoriais que são desnecessárias. Eu lembro que a primeira versão do Homem que Odeia Machado de Assis, 2015, a Luciana leu e disse, olha, o livro, ela foi muito sincera, ela disse, o livro é muito bom, mas ele não está maduro o suficiente. E realmente o livro não estava. E aí ela indicou uma série de revisores e tal, e foi muito bom, porque o livro ganhou realmente uma outra cara, né? Porque era o meu primeiro livro, né? E fez com que o livro chegasse de uma maneira mais profissional para a editora, né? Porque a editora não... As editoras hoje em dia estão cada vez mais enxutas, né? Sim, exatamente. Elas não querem perder tempo lendo livro que não estão muito prontos, né? Elas querem uma coisa mais ou menos assim, acabada. E no momento em que a editora está recebendo um original de um agente literário, esse original já vem, né, com um selo ali de avaliação e de aprovação da agência. Então, a gente também não vai mandar um livro que não está pronto, porque isso depois contra a gente. A gente perde a credibilidade do que a gente está mandando para os editores. É importante que o editor confie que quando ele está recebendo um original vindo de nós, esse original está pronto para avaliação dele, sabe? Não vai chegar um original cheio de problema, que vai dar mais dor de cabeça do que alegrias a ele, sabe? Então, isso é importante também. Então, muitas vezes a gente passa isso para os autores quando a gente está... Às vezes tem uns processos longos, assim, de a elaboração do original, digamos assim, entre nós, a agência e o autor. E às vezes o autor começa a ficar já meio exasperado, sabe? No final, já, não sei o que, esse livro tá horrível. A gente, não tá horrível. Ele tá com problemas, tá tudo bem ter problemas, sabe? Tá tudo bem, a gente tá aqui para resolver os problemas. A gente não vai mandar um livro problemático. Enquanto tiver com problemas, a gente não vai mandar. No momento que tiver resolvido, a gente manda. Talvez por isso tenha essa relação mais emotiva, né, com o autor nacional. Porque quando chega o autor internacional, geralmente ele já faz sucesso fora, né?
O livro já está pronto, ele já tá foi pronto, editado, já foi publicado, ele já chega com números de vendas, com vendas para outros países, com resenhas, sabe? Com todo o arcabouço. Com aquele selo best-seller do New York Times, né? O editor brasileiro vai pegar aquilo e vai falar, beleza, eu vou agora trabalhar esse material que já veio pronto lá de fora, vou traduzir e vou trabalhar aqui. Obviamente ele pode trabalhar mal e o livro ser um fracasso, mas se ele, né, souber o que ele está fazendo, por que ele está comprando aquele livro, por que ele acha que aquele livro é relevante, ele já tem tudo pronto, ele não precisa criar nada do zero. Com o autor brasileiro, ele vai ter que criar do zero. Ele vai ter que trabalhar o original, editar, fazer esse tete-a-tete com o autor, publicar, vai ter que buscar toda a imprensa, etc e tal, que vai montar todo esse pacote do livro pronto que a gente vai levar para o exterior, para vender para fora. Então, quando você compra um livro para traduzir, o livro já vem pronto, sabe? O seu trabalho é traduzir, fazer a revisão, o preparo da tradução e lançar. Já aconteceu de chegar um livro para vocês assim, que foi um sucesso nos Estados Unidos, Europa, nos grandes mercados, e quando chegou aqui, foi um fracasso? Assim, eu não vou nem pedir para citar exemplos. Vários. Né, mas... Vários. Porque o editor, às vezes, compra aquilo por um preço alto, né? Sim. Não, muitas vezes nós já intermediamos ali alguns leilões, assim, por determinados livros que chegaram em valores absurdos, que a gente olhava, gente, como assim, sabe? Peraí, isso não vai se pagar nunca. Por que vocês estão oferecendo isso, sabe? O livro é maravilhoso, mas não vale isso tudo, pelo amor de Deus. E só que também a gente não pode virar para o editor e falar, não, você está oferecendo demais, oferece menos. A gente tem que defender o interesse do nosso cliente, claro. sabe? Se o editor está a fim de pagar aquela fortuna pelo livro, eu não vou dizer que não, sabe? Mas várias vezes a gente já se olhou, entreolhou, assim, gente, isso nunca vai se pagar, sabe? E acontece, muitos livros nunca se pagaram, outros são imenso sucesso, tem outros livros que vêm, assim, quietinhos e são vendidos, sei lá, por 1.000 euros, sabe? Um adiantamento super baixinho, e chega que é um sucesso, sabe? Então, é uma coisa. Um exemplo é o Harry Potter, né? Que quando chegou aqui, meio que ninguém quis, né? E a Roku pegou e até hoje está entre os mais vendidos da Roku. O Maurício Gomide fez uma pergunta aqui. Como a Ana enxerga o mercado atualmente? Ela está otimista ou pessimista para o livro no Brasil no futuro próximo? O Ney também fez uma pergunta, daqui a pouco eu vou fazer. Eu sou uma pessoa majoritariamente otimista. Assim, eu tento ver sempre, né, as oportunidades nas dificuldades. Assim. Eu tô otimista. Eu acho que num futuro próximo não dá para ficar muito otimista, assim, porque a situação tá complicada. Mas a gente está num mercado que, obviamente, sofreu, né, bastante, como todos os mercados sofreram muito com a atual situação. Todos perderam volume de faturamento, etc. Mas a gente está num mercado que, de certa forma, né, se beneficia disso, porque esse período de isolamento que a gente está vivendo está propiciando um tempo muito maior para as pessoas lerem. As pessoas não estão se encontrando socialmente, não estão saindo para jantar, não estão saindo para noitada, não estão saindo para beber, as pessoas estão em casa, sabe? Chega uma hora que você não aguenta mais tomar vinho, assistir série e conversar com as pessoas que moram com você, sabe? Então, eu vejo que os leitores têm lido mais. Você olha, sei lá, eu vejo no meu Instagram, sabe, nas minhas redes, assim, a quantidade de posts de livros, de pessoas conversando sobre livros, divulgando livros, cresceu muito, assim. O livro voltou a ser um assunto quente, digamos assim. E eu vejo que tem muitas pessoas que não tinham tanto hábito da leitura que estão adquirindo, sabe? Eu recebo muitas mensagens de amigos e amigos de amigos pedindo indicação de livro, sabe? O tempo inteiro, assim. E as pessoas leem, me dão feedback, sabe? Então, é uma coisa... É um mercado que tem um potencial, sabe? A gente está sofrendo porque, obviamente, com as lojas fechadas... Na verdade, a maior crise do mercado editorial neste momento não é a crise do coronavírus e quarentenas, enfim, todas as circunstâncias. É o problema que já vem do ano passado, retrasado, da falência da Saraiva da Cultura, que isso pegou. Né? Aí a pergunta que eu queria fazer para você, que você está no meio disso tudo, mas porque
os autores, é que eu vou falar o nome dos autores. Os autores reclamam das editoras, as editoras reclamam das livrarias, né? E aparentemente quem ganha mais no negócio do livro são as livrarias, mas ao mesmo tempo as livrarias estão quebrando, né? Eu queria que você visse para quem não conhece direito o mercado do livro, eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa de percentuais, quem é que ganha tanto, quanto, e como é que você vê como é que pode melhorar isso, ou apontar alguma solução? Então, essa relação entre editoras e livrarias já vem fragilizada há muito tempo, né? Porque é um modelo de negócio que é insustentável, sabe? Porque as editoras trabalhavam com o sistema de consignação, então elas consignavam os livros para as livrarias, os livros eram distribuídos pelas redes, enfim, no Brasil inteiro, e depois de 3 meses as livrarias prestavam contas e os livros que não tivessem sido vendidos eventualmente eram devolvidos e a editora ficava com aquele bando de livro lá que ela imprimia uma quantidade muito maior do que necessário para poder distribuir em todas as redes, consignado, sem receber nada por aquilo, e aí ela vai receber apenas pelos livros vendidos e depois o que não for vendido volta para a editora, e a editora fica com aquele estoque absurdo. Então, assim, é um modelo que não é muito sustentável, sabe? Já não vinha sendo muito sustentável há muito tempo. Tanto que, né, são crises atrás de crises. E por que a livraria, que em tese é quem ganha mais? Porque, via de regra, a livraria fica em torno de 40% a 50% do preço cheio de livro, né? O preço de capa. Na verdade, quem ganha mais são as distribuidoras. Quem fica com a porcentagem maior são as distribuidoras. Depois as livrarias. Só que também, assim, são negócios que têm um custo de operação muito alto, sabe? Porque a distribuidora precisa ter galpões para guardar aquele monte de livro que vai ser distribuído para o Brasil inteiro. E ela tem que mandar aqueles livros para o Brasil inteiro. É um custo alto de operação, né? E o negócio é que a operação toda do livro é custosa e o preço de capa é baixo. Apesar das pessoas dizerem que livro no Brasil é caro, não é caro. Sabe? O preço é baixo. Se você botar todo o trabalho envolvido ali, sabe? Toda a cadeia é muito custoso. Então, você realmente só consegue ter lucro nesse modelo com vendas muito grandes. E aí, o que torna insustentável a publicação de obras que não vão vender 20 mil exemplares, entendeu? Vão vender 2, 3, e que são absolutamente importantes e necessários também. Que é a tiragem média do brasileiro, né? O autor nacional brasileiro é em torno de 2, 3 mil cópias, né? Sim. E está diminuindo, né? Com a crise está diminuindo. Eu estou vendo que grandes editoras estão fazendo impressões sob demanda, né? Então, mas a impressão sob demanda é maravilhosa, sabe? Eu acho que a impressão sob demanda é a solução para o mercado, sabe? Porque não faz o menor sentido realmente você ter que imprimir tiragens de milhares de exemplares sem você saber qual vai ser a saída daquilo. Você podendo imprimir por demanda, né? Você faz uma tiragem inicial para você poder fazer uma distribuição inicial e dependendo da demanda, você vai imprimindo mais, sabe? Você conseguindo imprimir. Porque antes, a forma como era impresso antes, né? Você tinha que imprimir. Quanto mais você imprimisse, mais baixo ficava o preço de capa e mais viável era o preço final do livro. Só que, por outro lado, se o livro não vende o que você espera que ele venda, você vai ficar com aquilo encalhado, sabe? E vai ter um custo enorme desses livros encalhados. Aí, mais uma vez, eu vou puxar a sardinha para o autor nacional. Eu tive uma experiência nova com o meu segundo livro, O Homem que Odiava Machado de Assis, que teve uma tiragem muito alta, maior do que o padrão do autor nacional contemporâneo. E o meu livro ficou muito exposto em aeroportos, livrarias, às vezes até gôndola do supermercado apareceu meu livro, né? Eu recebi fotos. E eu recebo muitas mensagens de pessoas que que leram meu livro. E a primeira coisa que eu pergunto sempre é como foi que você chegou ao meu livro? E faz muita diferença, isso é uma coisa que é impressionante, que o autor nacional não tem e que o internacional tem. É a visibilidade, né? Sim. E essa visibilidade só é possível se tiver uma tiragem alta
e uma aposta alta também, né? Coisa que o editor faz com o autor internacional, mas que não faz com o autor nacional. Sim, sim. Não, com certeza. A gente sempre fala que a maior ferramenta de marketing para o livro é uma tiragem, até porque se você chega numa convenção, né, numa apresentação do livro para livrarias e redes de livrarias, e você fala que você está imprimindo 1.000 exemplares, e que você está imprimindo 10.000, aquilo mostra o tamanho da aposta da editora naquele livro, né? Só que isso tem que ser muito... É um cálculo que tem que ser muito bem feito, né? E todo o processo de distribuição tem que ser feito de forma mais focada para que o livro chegue, de fato, ao seu consumidor final. Então, você tem que entender qual é o livro que você está vendendo, para quem que você está vendendo, quem é o público leitor, primordialmente, daquela obra, e onde que você vai distribuir aquilo. Porque também não adianta você fazer uma tiragem de milhares de exemplares e distribuir pelo Brasil inteiro, sabe? Sem qualquer cuidado para onde você está distribuindo. Tem determinados livros que vão vender muito bem em gôndola de supermercado. Tem outros que vão vender muito bem em livraria de aeroporto. Tem outros que vão vender bem naquelas livrarias independentes de bairro. Então, assim, isso tem que ser muito pensado, sabe? Daqui a pouco eu vou fazer mais uma pergunta aqui que o Ney repassou para a gente. Ney Anderson, que é jornalista e escritor também. Como funciona o lado financeiro entre o autor e o agente? É uma contratação mensal por projeto, etc? A pergunta que ele faz. Não, a gente trabalha com comissão. A gente recebe uma comissão sobre todos os contratos fechados. Então, a gente vende o livro para uma editora brasileira, a gente vai receber uma porcentagem de todos os valores que o autor for receber daquela editora, tanto de adiantamento quanto de pagamento de royalties, das vendas dos exemplares, uma vez que for recuperado o adiantamento. A gente recebe uma porcentagem, o mesmo com tradução, o mesmo com adaptação audiovisual. Então, o agenciamento, na verdade, é um trabalho de muito risco, né? Porque quando a gente assume a representação de uma obra, a gente vai passar um bom tempo trabalhando aquele livro sem receber nada. Se a gente não conseguir emplacar aquele livro numa editora, todo o tempo dedicado àquele trabalho vai ser em vão, não será pago, não será remunerado. Mesmo que a gente venda e eventualmente o livro for um fracasso, a gente também não vai receber nada. Entendeu? Muitas vezes a gente passa meses trabalhando no livro e aí vende, faz um contrato, sei lá, com adiantamento de 5.000 reais. Sabe? A gente vai receber uma porcentagem disso. Se você pensar em todo o trabalho investido ali, todo o tempo de profissionais super qualificados, sabe? Que falam diversas línguas, que preparam todos, analisam aquilo, avaliam, fazem esse tete a tete com o autor para, né, deixar o original redondo, e a apresentação, e todo o capital de conhecimento também, de saber para quais editoras enviar, enfim, você bota todo o trabalho envolvido, é uma remuneração baixa. Então, por isso que o contrato de agenciamento é um contrato que tem que ser exclusivo, não dá para, então beleza, se vocês conseguirem um contrato, vocês ficam com uma porcentagem, se eu conseguir aqui alguma coisa por mim mesmo, vocês não ficam com nada. Não dá, porque a gente vai é um trabalho muito arriscado. A gente vai estar doando o nosso tempo ali de forma completamente arriscada, sabe? Tem um amigo meu que foi procurar, uma vez ele procurou uma agente literária e a agente literária cobrou a mensalidade dele de mais de um salário mínimo. Né? Aí ele me perguntou, aí eu perguntei ele, ela vendeu o seu livro? Ele disse, não, é porque ela cobra para ficar... Eu disse, olha, foge disso aí, que normalmente as agências de maior credibilidade do mercado não cobram mês a mês. Né? Não faz isso mês a mês. Deixa eu ver, tem mais perguntas aqui. Fernando Henrique, meu colega de trabalho, Fernando Henrique Norato. Qual a estratégia para um aperfeiçoamento do diálogo entre editoras e as produções acadêmicas? Esse é um diálogo possível para atingir um grande público? O Fernando Henrique fala isso porque ele é da área acadêmica, né? Ele está cursando doutorado e está muito envolvido na área acadêmica. Existe livros da área acadêmica representados pela agência? Não, a gente não representa obras acadêmicas. A gente trabalha com o mercado trade, né? Que é um mercado para o grande público, não é um mercado específico. O mercado de obras acadêmicas é muito específico e é um tipo de obra literária
que não é apreciada pelo leitor que vai entrar na livraria. Dá para você adaptar. Tem muitas teses de mestrado, doutorado, que são adaptadas para serem publicadas para um grande público. Mas, em essência, no mercado trade, um livro, mesmo que trate de algum assunto mais acadêmico, ele tem que ter uma linguagem que uma pessoa não acadêmica vai entrar na livraria, olha enfim, aquela capa, aquele título, aquele tema e fala, interessante, começa a ler e entende. Uma obra muito específica, sobre um tema muito específico, com linguagem acadêmica, cheio de citações. Volta do rodapé. É uma obra acadêmica. Existem diversas editoras que publicam obras acadêmicas. E muitas editoras acadêmicas, né? Exatamente. São editoras acadêmicas que estão publicando para, enfim, estudantes, professores universitários, que é um público gigantesco. É uma seara bem grande, assim. E geralmente são editoras que recebem uma verba específica, né, das universidades, né? Exatamente. A maioria nem se sustenta da venda dos livros, né? Mas de subvenções e tal. E o que eu acho muito interessante, né? Porque é a produção do conhecimento, né? Sim. No livro existe muito... acho que existe um certo... Não sei se é preconceito, mas eu acho que existe uma certa resistência de subsidiar o meio, né? O meio do livro, né? A gente vê muito em teatro, né? Em produções audiovisuais, né? Mas, assim, tem poucas iniciativas no sentido, por exemplo, vou dar uma bolsa de 1 ano para o autor publicar um livro. São poucas iniciativas, né, dessas. Sim. Aqui no Brasil, então, são bem poucas. Assim. Lá fora você vê bastante. Na Europa tem bastante. Nos Estados Unidos tem algumas fundações voltadas para esse tipo de financiamento, enfim, de bolsa, para traduções, para autores, etc. Aqui no Brasil não existe muito, assim. Eu não conheço. Eu acho, pensando assim, não me vem à mente nenhuma fundação que faça esse tipo de investimento, sabe? O Flávio Zorro fez uma pergunta aqui a respeito de autopublicação, né? Eu lembro que na agência algumas pessoas vieram de plataformas de autopublicação, fizeram tanto sucesso que foram para o mercado convencional, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa transição da autopublicação para uma editora comercial, uma editora convencional. Houve um momento, né, que foi quando a plataforma do KDP da Amazon, que é o Kindle Direct Publishing, chegou no Brasil, que muita gente começou a se autopublicar. Foi uma febre, assim, e vendiam milhares e milhares de e-books e tal. Então, as editoras começaram a ir atrás desses grandes sucessos autopublicados. Só que, na prática, o sucesso nas redes não se refletiu em vendas nas edições em papel. Primeiro porque os autores autopublicados colocavam ali o livro a qualquer preço, sabe? Você consegue, você sobe ali, você não precisa pagar nada, você coloca o seu livro, sei lá, por R$5. É muito... Eu acho que travou um pouco. Eu acho que travou, Ana. Alguém está escutando aí? Alguém pode dar um retorno? Voltou. Voltou? Tinha caído aqui. Voltou. Eu estava perguntando se vocês estavam me escutando. Tá ótimo. Então, aqueles milhares de vendas que se tinha em e-book no KDP não se refletiram em vendas dos livros de papel. Então, assim, depois de um tempo, as editoras entenderam que o sucesso nas plataformas digitais não representava um sucesso nas plataformas tradicionais, digamos assim, né? Então, isso diminuiu um pouco. Houve uma febre em um determinado momento, agora diminuiu. Ainda se olha, se nota, né, o que está sendo autopublicado, etc e tal, mas já se entendeu que um livro que está fazendo sucesso na Amazon, um e-book, não necessariamente vai fazer sucesso em papel, que tem outros aspectos que têm que ser considerados. E também, então, se o livro for autopublicado e não for um absoluto sucesso, já era. A chance de a gente já enterrou, né? Uma editora tradicional é nula, assim, impossível.
E tem um público muito específico, né? De pessoas que leem muito. Por exemplo, a pessoa assina aquele Kindle Unlimited e lê muitos livros, sei lá, lê 30 livros no mês, uma coisa assim. É um número impressionante. Sim. Mas é um público específico, né? Que é a pessoa que lê tantos livros em formato digital, muitas vezes ela se adapta tanto que ela não vai chegar no papel, né? Na verdade, quando o livro é publicado pela editora, ele é publicado em e-book também, né? Ele não sai só em papel. Na maioria das vezes ele sai, se não concomitantemente, logo depois ele sai em e-book. Só que o e-book da editora vai ter um preço muito mais alto do que um e-book de um livro autopublicado, porque você tem o trabalho de um editor ali, entendeu? Alguém que avaliou aquilo, que trabalhou, um profissional super capacitado, que, né, leu aquilo e trabalhou o texto e fez revisão e fez preparo daquilo. E aí a editora foi lá e fez todo um projeto gráfico, imprimiu o livro, teve o custo de transformar aquele arquivo num EPUB, que é o arquivo do e-book. Então, assim, tem todo um trabalho envolvido ali que tem que ser remunerado, né? Não tem como você achar que um livro editado vai ter o mesmo preço de capa de um livro autopublicado. Não vai. É impossível, sabe? Mas também você tem que entender que quando você está pagando, sei lá, R$ 20 num e-book, ao invés de 5, você está pagando R$ 20 num texto que está perfeito, sabe? Num texto que passou por diversas revisões, num texto que está muito mais trabalhado, sabe? Que passou pelo crivo e pelo olhar de diversos profissionais para chegar naquele melhor formato dele, sabe? Então você está lendo realmente uma obra pronta, o que não acontece muitas vezes com livros autopublicados. A gente cansa de pegar, enfim, livros autopublicados que você olha e fala, cara, tá cheio de erros, sabe? Informações repetidas, várias barrigas, um monte de coisa que você não teria num livro editado. E aí depende, né, do critério de quem está lendo, se isso te incomoda ou não. A mim me incomoda demais, mas eu sou chatérrima com texto, sabe? Então eu não consigo ler. Às vezes eu pego livros editados, publicados, que eu compro, começo a ler, tô lendo, quando eu vejo, eu tô lá com a caneta riscando o livro inteiro, sabe? Isso aqui já foi dito, isso aqui é a terceira vez que menciona esse negócio. Vou corrigindo português, botando, tirando vírgula, sabe? Mas aí é a minha neurose. Olha, tem pessoas aqui perguntando, o Ney, a Mônica, como é que o autor chega numa agência literária? E aí eu já vou emendar uma outra pergunta, que é o mercado brasileiro é muito diferente por exemplo, o norte-americano, né? Que para você chegar a uma editora é praticamente a pré-condição você ter chegado através de um agente que seja respeitável, enfim, tem um certo nome. Eu queria que você falasse, primeiro, como é que o autor chega na agência e falar um pouco dessa diferença do mercado brasileiro e o mercado internacional, dos grandes mercados, da relação do autor com a agente literário. Então, o mercado brasileiro e o mercado americano, norte-americano são muito diferentes num aspecto que eu acho crucial, que é o fato de que nos Estados Unidos praticamente não se publica literatura traduzida. Tanto que tem até uma iniciativa de algumas editoras independentes que se chama 3%, que são 3%. São apenas 3% de tudo que é publicado no mercado norte-americano é literatura traduzida. 97% é literatura norte-americana. Então, assim, que é totalmente diferente do que no Brasil. Aqui no Brasil a gente publica majoritariamente literatura traduzida, que é uma coisa muito louca. Sabe? Em outros mercados, essa divisão é mais equilibrada. Você consegue ter uma meio a meio ali de literatura traduzida e literatura nacional. Mas é importante que você valorize a sua literatura nacional, entendeu? Porque são as narrativas sobre o seu país, são as narrativas que estão sendo contadas, né? Enfim, daqui, de nós para nós. E é muito louco. Isso criou-se durante muito tempo uma ideia de que, tipo, a literatura brasileira é chata, sabe? Não, literatura brasileira não é nada chata, é maravilhosa. Por que a literatura norte-americana é melhor, entendeu? Que é uma coisa que está começando, as pessoas estão começando a mudar essa visão, assim, sabe? Mas e o mercado americano é um mercado muito mais profissionalizado, há muito mais tempo. Você pega ali desde os anos 60, 50, 60, já era um mercado muito profissional nesses modelos de agenciamento, de editoras e dessas relações. Muito mais do que o brasileiro. O brasileiro é um mercado muito mais recente, assim, mais incipiente, sabe?
Então, tanto que tem poucas agências literárias aqui no Brasil. Você coloca conta nos dedos de uma mão as agências que tem aqui no Brasil, sabe? Mas isso está começando a mudar, assim. Eu tenho visto algumas agências surgindo, assim, novas. E cada vez mais os editores preferem receber originais diretos de autores. Muitas vezes a gente recebe solicitações de representação de autores que falam: tô com original e tal, mandei para a editora tal, e eles me mandaram procurar uma agência literária, e aí eu fui procurar e achei vocês. Sabe? Tem acontecido bastante, assim. Porque é isso, para o editor, que é absolutamente sobrecarregado de manuscritos, ainda mais hoje em dia, que as estruturas das editoras estão cada vez mais enxutas, o editor não tem tempo de ficar avaliando todos aqueles originais que chegam sem ter a menor ideia se aquilo vai ser uma coisa boa ou não, entendeu? Então, para o editor é muito mais certeiro receber o original da gente, porque se o autor aleatório manda o original para a gente avalia e considera aquilo, né, digno de ser trabalhado, digamos assim, enfim, por N razões, e manda para o editor, ele vai falar: beleza, já passou por um crivo aqui, sabe? Já passou por uma avaliação e por um trabalho pré-editorial ali antes de chegar a mim. Então é uma coisa muito mais certeira para ele vai perder muito menos tempo do que se ele for avaliar todos os originais que chegam para a editora, sabe? O Alberto está perguntando aqui, o Alberto é meu colega de trabalho também, qual a sugestão para tentar publicar nos Estados Unidos uma obra que deu certo por aqui? E aí eu vou ampliar a pergunta. Porque você já respondeu que no mercado norte-americano é muito pequena a participação de autores estrangeiros, né? E aí eu vou ampliar para perguntar qual o mercado mais receptivo para o autor nacional e o autor brasileiro, e também o que é que as editoras brasileiras internacionais procuram no autor brasileiro. Os mercados europeus, de forma geral, são mais abertos à literatura brasileira do que o norte-americano. Muitas vezes é mais fácil vender um livro brasileiro para a língua inglesa para uma editora britânica do que para uma editora americana. Dificilmente, são poucos os casos em que a gente vende obras, né, de autores brasileiros para grandes editoras americanas, sabe? A gente tem muitos autores vendidos para editoras americanas, mas normalmente editoras independentes. Tem alguns casos de autores vendidos para grandes editoras, tipo Penguin, Simon Schuster, mas é uma minoria mesmo. A maioria para editores independentes. O mercado europeu, de forma geral, é mais aberto. O mercado francês é bastante aberto, assim, para a literatura brasileira. O português não tanto, estranhamente, apesar de nós sermos muito abertos para a literatura lusófona, de forma geral. Os portugueses não são tão abertos à literatura brasileira. Há no mercado português uma ideia de que literatura brasileira não vende bem. Mas eu diria que o mercado francês é o mais aberto, assim. Acho que é onde a gente tem mais autores brasileiros publicados. E eles procuram assim por temas específicos? Também. Oi? Eles pedem temas específicos ou não? Então, temas específicos não. Mas. Por exemplo, eu quero alguém que escreva parecido com o Jorge Amado, algum tal. Então, não. O que eles querem é uma boa literatura, né? Normalmente que não seja absolutamente literária em termos de experimentação linguística, uma coisa mais de uma boa história, que é o que lá fora se chama de upmarket commercial, que é uma literatura que é uma boa literatura, é uma boa história, bem construída literariamente, né? Em termos de texto mesmo, que tem um estilo ali, mas que tenha potencial de venda. Todo mundo quer potencial de venda, sabe? Ninguém quer publicar para 300 leitores, sabe? Porque isso não paga as contas e não paga o custo do investimento, sabe? Então, você vai publicar E para você publicar esse livro, que vai ser um livro para 300 leitores, você vai publicar majoritariamente um autor nacional, que o seu custo vai ser menor, você não tem que traduzir isso, sabe? O Elton perguntou aqui o que chama a atenção de um agente numa obra de ficção nacional. Então, vou responder que vai ser mais ou menos o que eu diria sobre chamar a atenção de editores estrangeiros para uma obra de autor nacional. É originalidade. É você ter uma obra que tem uma boa história, né? Tem uma boa trama, que fale de Brasil majoritariamente, porque não precisa ser uma coisa exótica, sabe? Cheia de balangandã, mas tem que falar de Brasil, sabe? Porque é um autor brasileiro.
né? Você vai falar da nossa realidade, seja para cá, para o Brasil ou para o exterior. Tem muitos autores que ficam nessa coisa de querer ser publicado lá fora. Antes de você querer ser publicado lá fora, você tem que ser publicado aqui. Você tem que ter seu público aqui, você tem que encontrar os seus leitores aqui. Porque os leitores daqui são os leitores que têm muito mais potencial de se identificar com a sua literatura do que os leitores lá fora, sabe? Então, assim, é uma boa história, bem contada, bem estruturada em termos literários, não precisa ter nenhum tipo de invencionice estilística, né, de texto, nem nada, mas que seja bem contada, que seja bem narrada, que tenha, né, uma boa estrutura narrativa, assim, que você consiga criar um invólucro literário para aquela narrativa, para aquela história que você está contando, porque tem muita gente, a gente recebe muito original no site, de pessoas, eu tenho uma ideia ótima de livro e tal, e o texto dizendo a ideia ótima de livro dela tá cheio de erro, todo errado. E, cara, você tá querendo ser escritor, sabe? Você quer ser escritor, você escrever um livro. O livro é escrito usando a língua, a linguagem, né? A língua portuguesa é a sua ferramenta de trabalho. Você pode ter uma ideia maravilhosa de plot, de trama, mas você vai contar aquilo usando a língua portuguesa. Então, você tem que conhecer aquilo profundamente. Você tem que respeitar a língua portuguesa. Obviamente, você pode... Eu sou super adepta do uso criativo da língua, sabe? Mas, assim, para você usar a língua criativamente, você tem que conhecê-la. Você tem que respeitá-la, sabe? Você tem que entender quais são as regras daquilo e todas as ferramentas que você tem à disposição para você poder contar aquela história, sabe? Então, isso é importantíssimo. É uma boa história, bem contada, de preferência que tenha elementos, né, brasileiros, que tenha um elemento... A gente tem uma cultura tão rica, tão vasta, sabe? E a gente tem um caso de uma autora que escreveu um livro ótimo, que estava se passando nos Estados Unidos, assim, num college, num, né, campus daquele universitário americano, etc. A história era maravilhosa, mas a gente virou para ela, por que você escreveu? Por que você colocou isso nos Estados Unidos? Por que você não traz isso para o Brasil? Esse livro vai ficar tão melhor se você trouxê-lo para o Brasil. Traz para o Brasil. E aí ela, beleza, trouxe, ambientou em Niterói, e aí o campus universitário, ela foi pesquisar lá em Minas, nessas cidades universitárias e tal, ambientou lá e tal. E a história ficou com muito mais vida, sabe? Porque ela foi ali em loco, ela pesquisou, ela conversou com pessoas, ela pôde colocar o personagem andando na rua, sabe? Entrou na rua tal, virou na rua tal, passou na frente do restaurante tal, foi tomar um chopp sei lá onde. Você conhece, tem que conhecer aquilo que você está falando. Se você vai escrever um romance histórico, um romance que se passa em outro lugar, você tem que fazer pesquisa, sabe? Você tem que ir lá no lugar, ver o que você está falando, que lugar é aquele. A gente tem a Luísa Valente, que é uma autora nossa que escreve romances históricos. Ela tem muita temática judaica e tal. Ela tem alguns livros com a Segunda Guerra de pano de fundo. O último livro dela, que se chama Sonata em Auschwitz, ela foi até Auschwitz. Ela fez o mesmo trajeto de carro de Auschwitz até Berlim, que o personagem faz no começo, na abertura do livro. Ela viu qual era a velocidade média que você andava na estrada naquela época, ela fez esse trajeto, sabe? Ela viu qual era a paisagem que estava em volta dela no trajeto que o personagem estava fazendo, sabe? Ela estudou onde é que ficava cada uma das barragens nazistas naquela estrada. Então, assim, isso é crucial, sabe? Porque senão o romance não vai, o livro não vai ficar verossímil. A história vai ficar forçada, vai parecer que você está vendo ali um filme na sessão da tarde traduzido, sabe? Mal traduzido, mal dublado. Então é um negócio esquisito. Tem que ter, você tem que saber, você tem que conhecer o que você está falando, sabe? Você tem que entender a história daqueles personagens que você está criando, o ambiente que você está criando. E você, majoritariamente, conhece bem o ambiente que você vive, sabe? Então, e para a gente vender para o exterior, é muito mais interessante um livro que é passado no Brasil do que um livro que é passado, sei lá, na Bélgica, sabe? Porque A Mari... uma editora, sei lá, holandesa vai comprar um livro de um autor brasileiro. Não, tem um livro maravilhoso que a gente ama na agência, um livro maravilhoso do Oscar Nakazato, que se chama Nihonjin, que é sobre a imigração japonesa, que se passa aqui em São Paulo. E é um livro que a gente não conseguiu vender para o exterior, porque o que a gente escutava da maioria das editoras estrangeiras foi: esse livro é realmente maravilhoso, a gente amou a ideia, mas como é que eu vou explicar para o meu departamento comercial que eu estou comprando um livro de um autor brasileiro sobre personagens japoneses em São Paulo para publicar na França? Sabe, a narrativa do livro, não a narrativa do livro em si, mas a narrativa em torno do livro tem que ser simples, tem que ser objetiva. Se você começa a complicar muito, não dá, sabe?
E isso, às vezes, é o que faz o livro vender, né? Ah, esse livro é tal. Às vezes é uma coisa muito simples, que não é nem a essência do livro, que faz alguém topar o livro, né? A Sim. Maria, a Maria Amélia fez uma pergunta aqui. Se para você pedir para você citar algum autor brasileiro contemporâneo que se destacou em traduções no exterior. Marta Batalha. Foi o que eu imaginei. Eu queria que você Marta contasse. Batalha. Nós temos 5 minutos, porque o Instagram cancela automaticamente. Eu queria que você falasse só um pouquinho do caso de Marta Batalha. E aí, quando faltar 2 minutos, eu aviso a você para a gente fechar. Tá Tá, bom? e a gente abre outra. Não, acho que já pode, não, já pode encerrar. Ah, então tá bom. Não sei se eu vou conseguir falar em 3 minutos, vou tentar. É. A chefe entrou aí, a Luciana Vilas Boas. Ô, Luciana tá Luciana. aí. O caso da Marta é um dos nossos maiores cases, assim, porque ele foi um livro que ele nos foi entregue em 2014. Chegou pelo site da agência, a gente tem uma parte lá em que para envio de originais, manuscritos. O livro chegou por lá, a Luciana leu, ficou apaixonada e falou: Ana, você viu esse original que chegou? Eu falei: cara, vi, bizarro, vamos pedir para ela. Aí ela tem uma voz muito dela, né? E tem essa coisa da voz narrativa, que é uma outra coisa importante que o autor... É importante que o autor encontre qual é a sua voz. Você pode estar contando qualquer história. Pode ser qualquer tema, não precisa ser um autor voltado para um tema específico. Mas é aquela voz que você começa a ler o texto, mesmo que você não saiba quem escreveu, e você fala: isso aqui é fulano de tal. Isso é um aspecto muito importante, sabe? Isso é uma coisa que a Marta tem muito bem definido, assim, qual é a voz narrativa dela. E a gente pegou o livro, assumiu a representação, começou a apresentar para as editoras, foi no auge da crise ali, do cancelamento das compras de governo pelo governo Dilma, que deu um calote nas editoras, um monte de gente fechou as portas, foi à falência. Acho que foi em 2015, não foi? Foi 2015, mas foi na transição de 2014 É. 2015, porque 2014 já estava em crise, e aí foi ano da eleição. E aí, ano de eleição, foi um caos. Aquela eleição de 2014 foi uma confusão, ficou tudo parado. E aí, esse edital, que foi de 2014, que seria pago em 2015, foi cancelado em 2015. E aí, enfim, a gente começou a apresentou para todas as editoras, ninguém quis, falou, a gente tem certeza que ninguém leu o livro, porque se tivesse lido, sabe, não teria como dizer não. E aí a gente vendeu para uma editora pessoa física, dentro de uma casa editorial, que leu, se apaixonou, comprou o livro, e aí a gente foi para Frankfurt com o livro, a gente botou o livro no catálogo de Frankfurt, a gente normalmente não coloca um original não editado sem data de publicação no catálogo, mas a gente botou porque estava muito apaixonado por ele, e aí uma editora alemã pediu, que lê português, pediu, a gente mandou meio assim, que a gente não queria mandar o original não editado, mandamos, e aí a gente chegou para a reunião com ela em Frankfurt, ela fez uma oferta ótima, foi antes de Frankfurt, na semana anterior, a gente estava fazendo umas reuniões na Alemanha, em Berlim, e a gente chegou na feira com esse livro já vendido em Preamp, né, que é uma oferta que você leva para tirar da mesa, na Alemanha e tal, a gente vendeu para várias editoras, e aí a gente voltou para o Brasil, a editora que tinha comprado o livro dentro da casa editorial foi demitida. E aí o livro ficou perdido lá, o contrato não tinha sido assinado ainda, não tinha sido pago. Aí a gente falou, cara, vamos cancelar esse contrato, porque a editora, a casa editorial, no caso, que tinha comprado, estava passando por muito perrengue financeiro, com essa coisa dos calotes. Isso foi em 2015. A gente recebeu o original em 2014, esse processo de apresentação e tal foi ao longo de 2015. Isso aconteceu no final de 2015. E aí a gente cancelou o contrato, porque a gente falou, olha, vocês não têm dinheiro para pagar o contrato, a gente precisa de um original editado, o livro está vendido para vários países, a gente precisa de um original editado para os editores estrangeiros trabalharem, a gente não tem perspectiva de ter isso. A editora que se apaixonou pelo livro e comprou, saiu, sabe? Ana, só, desculpe interromper, falta menos de 1 minuto para acabar. O papo estava ótimo, né? E eu queria agradecer muito por você ter aceitado o convite. Obrigada a você, foi ótimo. Foi ótimo, acho que a gente conversaria aqui mais de 2 horas. O pessoal gostou muito aqui também. Eu queria... vamos ter que repetir outro dia essa conversa para terminar. A gente continua. Obrigado, tá 30 segundos. Eu queria só você dar as suas palavras finais. Gente, obrigada.
Qualquer dúvida, qualquer coisa, tamo aí. Leiam literatura brasileira, leiam autores brasileiros, leiam mulheres. Obrigado, Ana. Obrigado a todos que acompanharam. Valeu, Zé. Obrigada, Tchau. gente. Tchau. Beijo. Beijos.